A única porta da casa que não tinha chave era a porta do quarto das crianças. No começo eu achei que era descuido, depois entendi que era proposital. Bom dia, meus queridos. Aqui é a dona Anastácia Flor, 78 anos nas costas, mas pode me chamar de Nastinha mesmo, que é como todo mundo me conhece aqui em Alto Paraíso. Hoje acordei com o coração apertado, mas decidido. Resolvi que essa história que ficou guardada dentro do meu peito por quase 70 anos precisa sair. Precisa respirar. Quem sabe assim ela para de me sufocar nas noites de lua cheia. Antes de começar essa jornada difícil, queria pedir um favorzinho para vocês. Se inscreve aqui no canal da vovó, dá aquele joinha que não custa nada e me conta nos comentários de qual cantinho desse Brasilzão vocês estão me assistindo. Também me conte seu nome ou seu apelido. Quero saber quem são as almas corajosas que vão segurar minha mão nessa caminhada pelas sombras da minha memória. Nasci em 1947, numa casa de barro e palha, na beira do Rio Preto, aqui mesmo na região que hoje chamam de Chapada dos Veadeiros. Naquela época, nem sonhavam com turista vindo ver cachoeira. Era tudo mato, pedra e gente simples tentando arrancar da terra o sustento. Meu pai, seu Zacarias, era garimpeiro. Passava dias nas grotas, voltava com os olhos fundos de cansaço e, às vezes, com alguma pedrinha que vendia na cidade. Minha mãe, Dona Zulmira, era benzedeira. Conhecia cada folha do cerrado pelo nome, pelo cheiro, pelo dom de curar. Nossa casa era simples, mas tinha seu encanto. 3 cômodos apenas. A sala que também era cozinha, o quarto dos meus pais e o quarto onde dormíamos nós, os 6 filhos, em 2 estrados grandes. Eu era a quinta, a penúltima e a segunda menina. Meu irmão mais velho, Inácio, tinha 13 anos a mais que eu. Um homem feito quando eu ainda engatinhava. A casa não tinha luxo, nem mesmo água encanada. Buscávamos no rio, em latas que pesavam mais que minhas pernas magricelas aguentavam carregar. Não tinha banheiro dentro de casa, nem luz elétrica. A noite era iluminada por lamparina e pela lua, quando ela aparecia. E as portas? As portas! Eram de madeira mal ajustada, que deixava o vento assoviar por entre as frestas nas noites de inverno. Todas tinham tramela, menos a do quarto das crianças. Essa, por algum motivo que só entendi muito depois, nunca ganhou um ferrolho. Éramos uma família de poucas palavras e muitas regras não ditas. Meu pai falava com os olhos, com o cinto dobrado na mão, com o silêncio pesado que caía sobre a mesa nas refeições. Minha mãe falava com suspiros, com rezas murmuradas ao pé do fogão a lenha, com um olhar que pedia desculpas sem nunca pronunciar as palavras. Os filhos? Nós não falávamos. Aprendemos cedo que criança só abre a boca para comer e para responder quando perguntada. E mesmo assim, resposta curta, olhando para o chão. Sim, senhor. Não, senhora. Com licença. Obrigada. Um vocabulário contado nos dedos de uma mão, suficiente para sobreviver naquele sistema que hoje chamam de hierarquia familiar, mas que para nós era só o jeito que a vida funcionava. Escola? Tinha uma, a 7 quilômetros de casa. Eu ia 3 vezes por semana, quando não precisava ajudar em casa. Aprendi a ler e escrever, a fazer conta de somar e diminuir. Mais que isso não precisava, dizia meu pai. Mulher com muito estudo fica metida, arranja problema. E assim foi até os 10 anos, quando a professora se mudou e a escola fechou. Fim dos estudos, começo de uma vida inteira dedicada à casa, à roça, aos irmãos menores. Não estou contando isso para reclamar, meus queridos. Era assim para todo mundo que eu conhecia. Ninguém tinha mais que isso, então ninguém sentia falta do que não conhecia. A gente era pobre de dinheiro, mas rico de outras coisas. Conhecíamos cada passarinho pelo canto, cada planta pela serventia, cada nuvem pelo que ela prometia de chuva ou de seca. Tínhamos a alegria simples de um banho no rio nos dias quentes, de uma fruta colhida direto do pé, de uma história contada em volta do fogo. Mas essa não é uma história sobre pobreza ou sobre a dureza da vida no sertão. Quem me dera fosse só isso. Foi nessa casa, nesse arranjo de silêncios e obediências, que começou meu calvário particular. Um inferno silencioso que não podia ser nomeado, porque nem palavras eu tinha para descrever o que acontecia.
Começou quando eu tinha 7 anos. Lembro como se fosse ontem, o cheiro de chuva no ar, o coachar dos sapos no brejo, a casa escura e quieta exceto pelo ronco do meu pai na outra ponta da casa. E os passos. Os passos no corredor estreito que até hoje ecoam nos meus pesadelos. Meu irmão Inácio tinha então 20 anos. Trabalhava com meu pai no garimpo. Já era considerado homem feito, respeitado até mesmo pelo meu pai, que não respeitava quase ninguém. Alto, forte, de poucas palavras como todos nós, mas com um olhar que mudava quando ficávamos sozinhos. Um olhar que até hoje, tantas décadas depois, me faz tremer só de lembrar. Na primeira vez, pensei que era só um carinho estranho, diferente. Na segunda, senti que tinha algo errado, mas não sabia o quê. Na terceira, o medo já tinha nome e morada fixa no meu peito pequeno. E veio a ameaça, sussurrada no meu ouvido, enquanto ele cobria minha boca com a mão calosa. Se você contar para alguém, eu mato você e depois mato a mãe. E vai ser culpa sua. O que uma menina de 7 anos faz com uma ameaça dessas? Acredita. Engole o choro junto com as palavras. Aprende a fingir que está dormindo quando ouve os passos. Aprende a desligar a mente, a flutuar para fora do corpo, a ir para um lugar onde nada daquilo está acontecendo. Eu tinha um truque. Fechava os olhos e imaginava uma vovozinha. Uma senhora de cabelos brancos, sorriso doce, avental na cintura, como as dos livros de história da escola. Na minha cabeça, eu ficava esperando até a vovozinha cair. Era o que eu dizia para mim mesma. Quando a vovozinha caísse, tudo aquilo ia acabar e eu poderia voltar. A vovozinha nunca existiu de verdade na minha vida. Meus avós já tinham partido quando nasci. Mas ela existia na minha imaginação, como um anjo da guarda, uma presença confortante no meio do horror. E assim passaram-se os anos. 1, 2, 3. Ninguém notava, ou ninguém queria notar. As coisas que aconteciam no quarto das crianças, depois que todos dormiam, ficavam presas naquelas paredes de barro, abafadas pelo som dos grilos e das corujas lá fora. Eu crescia com 2 mundos dentro de mim. O da menina normal, que ajudava a mãe, que brincava no rio, que trançava palha para fazer chapéu. E o da menina quebrada por dentro, que dormia de roupa mesmo no calor, que gritava em silêncio todas as noites, que rezava pedindo para sumir. Por que estou contando isso agora, depois de tanto tempo? Por que abrir essa ferida que cicatrizou, mesmo que de um jeito torto? Porque às vezes, uma cicatriz mal curada precisa ser reaberta para sarar direito. E por que semana passada, meu irmão Inácio partiu desse mundo? Foi sepultado com todas as honras de um homem respeitado da comunidade, pai de família, avô de muitos netos, bisavô até. No velório, em pé ao lado do caixão, olhando para aquele rosto enrugado, irreconhecível do homem que foi meu carrasco, senti o cadeado da minha garganta finalmente se quebrar. A ameaça dele morreu junto com ele. E decidi que meu silêncio também morreria. Não vou mais guardar essa história dentro de mim. Ela já ocupou espaço demais, por tempo demais. Agora ela precisa sair, virar palavra dita, virar testemunho. Não por vingança. Que vingança pode haver contra alguém que já não está aqui? Mas por libertação. A minha e, quem sabe, a de outras meninas e meninos que estão presos no mesmo silêncio que me aprisionou. Nas próximas partes desse vídeo, vou contar como esse abuso moldou minha vida inteira. Como afetou a mulher que me tornei, a esposa, a mãe. Como encontrei força para seguir, mesmo carregando essa pedra no peito. E como, finalmente, estou aprendendo a soltar. Se tem uma coisa que aprendi nesses 78 anos de vida, é que um segredo pesado demais não protege ninguém. Só destrói por dentro, lentamente, como cupim em madeira boa. A verdade dói, mas é dor que limpa, que cura. É dor que tem fim. Minha história não acabou naquele quarto sem tranca. Ela continuou, com altos e baixos, com descobertas, com pequenas vitórias. Hoje vivo sozinha nessa casinha simples mas arrumadinha, rodeada de cristais que cato nas trilhas da Chapada, de plantas que curo e que me curam, de lembranças boas que finalmente conseguem, às vezes, pesar mais que as ruins. Quero que vocês conheçam essa história toda. Não por pena de uma velha,
mas porque acredito que palavras têm poder. Têm poder de curar, de alertar, de transformar. As palavras que eu não pude dizer quando menina, digo agora, com a força de uma mulher que sobreviveu. Me acompanhem nessa jornada. E se conhecerem alguém que precisa ouvir isso, compartilhem. Quem sabe minhas palavras não chegam até uma criança, uma mulher, um homem que está preso no mesmo silêncio que me prendeu. Quem sabe não ajudam alguém a encontrar sua voz antes que 70 anos se passem? Vocês já se perguntaram como é crescer com um monstro dentro de casa? Um monstro que durante o dia usa a pele de gente, sorri, trabalha, é respeitado por todos, mas que à noite se transforma? Pois eu vivi isso. E o pior de tudo é que esse monstro tinha nome, tinha rosto, tinha o mesmo sangue que corre nas minhas veias. Inácio não era só meu irmão mais velho. Na nossa casa, ele era quase uma extensão do meu pai. Como seu Zacarias passava dias fora no garimpo, era Inácio quem ficava tomando conta da casa, da roça, de nós. Quando completou 15 anos, meu pai o levou pela primeira vez para o garimpo e voltou contando para todo mundo que o menino já era homem. Não sei o que acontecia naquelas viagens, o que meu pai ensinava a ele além de procurar pedras no cascalho. Só sei que cada vez que voltavam, Inácio parecia diferente, mais duro, mais calado, olhando para mim de um jeito que me gelava por dentro. Nossa casa, como já contei, era um lugar de silêncios, de regras não ditas, mas sentidas na pele. Minha mãe, Dona Zulmira, vivia num mundo próprio, entre suas ervas e suas rezas. Não era uma mulher ruim, entendam bem. Era apenas uma mulher quebrada pela vida dura, pelos partos difíceis, pelo marido que mais ordenava que conversava. Uma mulher que encontrou na fé e nas plantas um refúgio para si mesma, deixando os filhos meio à deriva, cada um se virando como podia. Era assim que funcionava no interior de Goiás, nos anos 1950. As crianças não tinham vez nem voz. Apanhavam por qualquer motivo, ou mesmo sem motivo nenhum, para aprender. Trabalhavam desde que conseguiam ficar em pé. Obedeciam sem questionar. E, acima de tudo, nunca, jamais contrariavam os mais velhos. Por isso, quando Inácio começou a vir ao nosso quarto depois que todos dormiam, eu não tinha a quem recorrer. Não tinha com quem falar. Como explicar algo que eu mesma não entendia direito? Como acusar o filho preferido do meu pai, o homem que sustentava a casa quando meu pai estava fora, que trazia comida para a mesa, que era respeitado até pelo padre da cidade vizinha, onde íamos à missa uma vez por mês? Lembro que uma vez, eu devia ter uns 8 anos, criei coragem e tentei contar para minha mãe. Não diretamente, eu não tinha palavras para isso, mas por meio de uma história inventada. "Mãe!", disse eu enquanto ajudava ela a lavar roupa no rio. "A Ritinha lá da escola disse que o irmão dela faz umas coisas esquisitas com ela de noite." Minha mãe parou de esfregar o pano na pedra, me olhou com aqueles olhos cansados dela e disse algo que até hoje ecoa na minha cabeça. "Tem coisa que a gente não vê, não ouve e não fala, menina. Deus está vendo tudo e vai resolver no tempo dele." E voltou a esfregar a roupa como se nada tivesse acontecido. Foi aí que entendi. Não tinha saída. Não tinha ajuda. Estava sozinha naquele inferno. A escola, que podia ter sido um refúgio, também não era. Ficava longe. Eu ia poucas vezes por semana. E a professora, Dona Nadir, era ainda mais rígida que meus pais. Batia com palmatória na mão de quem errasse a tabuada, puxava a orelha de quem falasse sem ser chamado. O único momento bom era quando ela lia histórias. Aí sim, por alguns minutos, eu viajava para longe, para um mundo onde meninas como eu podiam ser princesas, podiam ser salvas, podiam ser felizes. Engraçado como a mente de uma criança funciona. Mesmo vivendo aquele horror todas as noites, eu ainda conseguia ter momentos de alegria durante o dia. Quando ia buscar água no rio e parava para ver os peixinhos nadando entre as pedras. Quando encontrava uma flor diferente no caminho e a levava para minha mãe, só para ver ela sorrir aquele sorriso raro. Quando ajudava a fazer biscoito de polvilho e podia lamber a colher no final. Eram respiros, entende? Pequenos momentos em que eu conseguia esquecer o que acontecia quando o sol se punha.
como se durante o dia eu fosse uma pessoa e à noite outra. A Nastinha do dia brincava, cantava, aprendia a fazer renda com minha irmã mais velha, Sebastiana. A Nastinha da noite morria um pouquinho a cada visita de Inácio. Lembro que desenvolvi manias estranhas nessa época. Comecei a juntar pedrinhas coloridas que encontrava no caminho para o rio. Guardava debaixo do colchão, na minha parte do estrado. Cada pedrinha representava uma noite de horror. Era meu jeito de contar, de marcar, de não deixar que aquilo tudo se apagasse como se nunca tivesse existido. As pedrinhas eram minhas testemunhas silenciosas. Outra mania era lavar as mãos muitas vezes ao dia, até ficarem vermelhas, às vezes até sangrar. Esfregava com sabão de cinza, com areia, com o que tivesse. Minha mãe reclamava, dizia que eu estava desperdiçando água, que estava ficando enjoada. Não entendia que eu só queria me limpar de algo que não saía com água nenhuma desse mundo. Também comecei a cortar meu cabelo. Escondida, com a tesoura de costura da minha mãe, eu cortava mechas inteiras. Não sei bem por quê. Talvez porque Inácio sempre elogiava meu cabelo, dizia que era bonito como o da mãe. Cortar era minha pequena vingança, meu jeito silencioso de dizer não. Claro que apanhei por isso. Meu pai me deu uma surra de cinto quando viu o estrago, dizendo que eu estava querendo chamar atenção, que estava desafiando. E assim foram passando os anos. 8, 9, 10. Cada dia igual ao anterior, cada noite uma repetição do mesmo pesadelo. Me agarrei à ideia de que um dia cresceria, um dia poderia ir embora dali. Para onde? Não sabia. Como? Também não. Só sabia que não podia ser para sempre, porque senão eu morreria por dentro completamente. Foi então que aconteceu a primeira mudança. Inácio, aos 23 anos, conheceu uma moça da cidade vizinha, a Lourdes, filha de um pequeno comerciante. Começaram a namorar, sempre supervisionados pela família dela, como era o costume. Em 6 meses estavam noivos, em 1 ano, casados. O casamento foi na igreja da cidade, um evento para o qual a família inteira se preparou durante meses. Lembro da minha mãe costurando dia e noite para fazer vestidos novos para mim e minhas irmãs. Do meu pai encomendando tecido da capital para fazer um terno novo. Da agitação, dos preparativos, das fofocas sobre o enxoval da noiva. No dia da cerimônia, eu tinha 11 anos e usava um vestido azul claro que coçava no pescoço. Estava em pé na igreja, olhando Inácio no altar, ao lado da noiva de branco, e senti uma coisa estranha no peito. Não era alegria, nem tristeza. Era um vazio, um alívio misturado com medo, porque eu sabia o que ele fazia comigo. E agora ele ia fazer com ela? Ou ia parar? E se parasse com ela? Será que isso significava que eu estava livre? A resposta veio naquela mesma noite. Depois da festa, quando voltamos para casa, todos exaustos, eu me deitei no estrado ao lado dos meus irmãos menores e, pela primeira vez em anos, dormi sem medo. Ele não viria. Ele estava com sua esposa agora, na casa nova que meu pai tinha ajudado a construir, do outro lado da propriedade. Por 3 meses, conheci a paz. 3 meses em que comecei a sentir como era dormir de verdade, sem acordar sobressaltada. Comecei a sonhar de novo. Comecei a deixar meu cabelo crescer. Então, numa tarde de sábado, meu pai anunciou que ia para o garimpo e ficaria fora 1 semana. Minha mãe aproveitaria para visitar uma irmã doente numa cidade vizinha, levando meus irmãos menores. Eu ficaria em casa com Sebastiana, minha irmã mais velha, e Inácio e a esposa dele dariam uma olhada em nós. Senti o sangue gelar nas veias. Tentei argumentar, disse que queria ir com minha mãe. Ganhei um tapa na cara e a ordem de ficar quieta. Menina respondona, resmungou meu pai. Naquela noite, depois que Sebastiana dormiu, ouvi os passos no corredor. Aqueles passos que eu conhecia tão bem. A porta se abriu, a porta sem tranca, e lá estava ele, Inácio, casado há 3 meses, mas com o mesmo olhar de antes, o mesmo cheiro de suor e fumo, as mesmas mãos ásperas. Sentiu minha falta, irmãzinha? Ele sussurrou, e o pesadelo recomeçou. Percebi então que o casamento não tinha mudado nada, que ele apenas esperava uma oportunidade, um momento em que fosse seguro voltar. E continuou assim pelos anos seguintes.
Menos frequente, sim, porque ele não morava mais conosco. Mas sempre que havia uma chance, meu pai fora, minha mãe ocupada, a esposa dele visitando a família, lá estava ele, na porta do meu quarto. Quando completei 13 anos, meu corpo começou a mudar. Não era mais uma menininha. E com essas mudanças veio um medo novo. E se eu engravidasse? O que seria de mim? Como explicaria? Quem acreditaria que o filho era do meu próprio irmão? Foi esse medo que me deu coragem para a primeira resistência real. Numa noite em que ele veio, eu não fechei os olhos como sempre fazia. Não me desliguei, não esperei a vovozinha cair. Em vez disso, olhei diretamente nos olhos dele e disse: "Se você não parar, vou contar para sua esposa." Foi como se tivesse jogado um balde de água fria nele. Ficou paralisado por um segundo, depois segurou meu braço com tanta força que deixou marcas roxas. "Você não vai contar nada para ninguém", rosnou entre dentes. "Quem vai acreditar em você? Uma menina mentirosa, problemática? Vão dizer que você inventou tudo, que está com inveja da Lourdes, que quer destruir meu casamento. E sabe o que vai acontecer depois? Meu pai vai te expulsar de casa. Você vai parar na rua. Ou pior." As ameaças eram diferentes agora, mais elaboradas, mas o efeito era o mesmo. Medo. Silêncio. E mais algumas pedrinhas coloridas debaixo do colchão. Nessa época, algo novo surgiu na nossa região. O rádio. Um vizinho rico comprou um e às vezes nos deixava ouvir. Foi assim que descobri que existia um mundo enorme lá fora. Músicas, notícias, histórias. Comecei a sonhar com esse mundo, a imaginar como seria viver numa cidade grande, longe dali, onde ninguém me conhecesse, onde ninguém soubesse quem era meu irmão. Foi também pelo rádio que ouvi falar, pela primeira vez, sobre pessoas que faziam coisas parecidas com o que Inácio fazia comigo. Tarado, chamavam. Monstro. Descobri que não era normal, que não acontecia em todas as casas, que não era culpa minha. Foi como acender uma luz pequena, mas persistente, no fim de um túnel muito escuro. Quando completei 14 anos, tive minha primeira menstruação. Minha mãe apenas me entregou uns panos, explicou rapidamente o que fazer e disse que agora eu tinha que me cuidar com os homens. Ironicamente, o único homem de quem eu precisava me cuidar era da nossa própria casa, do nosso próprio sangue. Foi nessa época que aconteceu algo que mudou tudo. Conheci seu Juvenal, um senhor que vendia ervas medicinais de porta em porta. Era um homem negro, velho, com cabelos brancos e mãos enrugadas que conheciam cada folha, cada raiz do cerrado. Ele passava por nossa região a cada poucos meses e trocava seus remédios naturais por comida, abrigo, o que tivéssemos para oferecer. Minha mãe, sendo benzedeira, sempre o recebia bem. Trocavam conhecimentos, receitas, histórias. Numa dessas visitas, me peguei ouvindo escondida enquanto eles conversavam sobre plantas que acalmavam o espírito atormentado, que espantavam os pesadelos. Meu coração disparou. Era exatamente do que eu precisava. Criei coragem e me aproximei, perguntando a seu Juvenal se ele tinha algo para ajudar a dormir sem medo. Ele me olhou com aqueles olhos sábios, como se pudesse ver através de mim, como se soubesse exatamente o que eu não estava dizendo. "Tenho sim, menina", respondeu com voz grave e gentil. "Mas o melhor remédio para o medo não é planta nenhuma, é falar dele, tirar ele da escuridão e trazer para a luz." Minha mãe não entendeu o que ele quis dizer, mas eu entendi. Por um momento insano, pensei em contar tudo ali mesmo, de abrir a boca e deixar sair todo o horror dos últimos 7 anos, mas não consegui. O hábito do silêncio era forte demais. Seu Juvenal percebeu minha hesitação e não insistiu. Em vez disso, me deu um saquinho de ervas para fazer chá antes de dormir, e um cristal pequeno, transparente como água. "Esse é quartzo cristal", explicou. "Gente daqui chama de cristal de rocha. Protege contra energias ruins. Guarde debaixo do travesseiro." Agradeci, peguei o presente e guardei como um tesouro. Não sei se o chá realmente me ajudava a dormir ou se era só a ideia de que alguém, mesmo sem saber exatamente o que eu passava, tinha tentado me ajudar. O cristal se juntou à minha coleção de pedrinhas coloridas, mas com um significado diferente. Não era uma marca de dor, mas um símbolo de esperança.
Foi nesse mesmo ano que uma tragédia abalou nossa família. Meu pai, voltando do garimpo numa noite de tempestade, tentou atravessar o rio cheio. Foi levado pela correnteza. Encontraram o corpo 2 dias depois, quilômetros rio abaixo. O enterro foi rápido, como era costume. Não havia dinheiro para velório prolongado. Minha mãe, que sempre foi uma sombra calada atrás do meu pai, de repente se viu sozinha com 5 filhos. Um já tinha saído de casa, além de Inácio, que era casado. Sem saber ler direito, sem nunca ter lidado com dinheiro ou decisões, ela parecia perdida. Foi Inácio quem assumiu a família, como todos diziam com aprovação. Inácio quem decidia o que plantar, o que vender, como gastar o pouco dinheiro que entrava. Inácio quem determinava se podíamos ou não continuar na escola, que roupa usar na missa, que remédio tomar quando adoecíamos. Era como se meu pai tivesse sido substituído por uma versão mais jovem, e para mim, ainda mais aterrorizante. Com essa nova posição de poder, Inácio raramente precisava esperar oportunidades para vir ao meu quarto. Simplesmente criava as oportunidades, mandando minha mãe e meus irmãos para um ou outro lugar, inventando tarefas para Sebastiana, garantindo que eu ficasse sozinha em casa por períodos cada vez mais longos. Foi o período mais escuro da minha vida. Eu tinha 14, depois 15 anos, entendendo cada vez mais o horror do que acontecia, sentindo nojo de mim mesma, do meu corpo, da minha incapacidade de fazer isso parar. Cheguei a pensar em fugir, em me matar, em fazer qualquer coisa para escapar. Mas para onde iria uma menina sem estudo, sem dinheiro, numa época em que mulher sozinha na estrada era vista como perdida? Então, aos 16 anos, fiz a única coisa que parecia possível. Aceitei o pedido de casamento do primeiro homem que apareceu. Josias era tropeiro. Passava pela nossa região, levando gado para fazendas maiores. Tinha 28 anos, mais de uma década que eu, e mal me conhecia. Viu-me algumas vezes na beira do rio, trocamos poucas palavras, e na terceira vez que passou por nossa casa, pediu minha mão a Inácio, que como homem da família, tinha esse poder. Inácio, surpreendentemente, disse sim. Talvez porque Josias parecia um bom partido. Tinha trabalho fixo, não bebia muito, era respeitado entre os outros tropeiros. Ou talvez, e isso só ocorreu a mim muito depois, porque ele estava cansado de mim, pronto para seguir em frente, para encontrar outra vítima. Não importavam os motivos, só importava que eu ia sair daquela casa, daquele quarto sem tranca, para longe dos passos no corredor que ainda me assombram em pesadelos. O casamento foi simples e rápido. Não havia dinheiro para a festa grande, e Josias tinha pressa. Precisava voltar à estrada em poucos dias. Casei de vestido branco emprestado, remendado às pressas para caber no meu corpo magrelo de menina. Não senti alegria, nem medo, nem expectativa. Senti apenas alívio. Um alívio tão grande que me deixou tonta quando saí da igreja como Senhora Josias Pereira dos Santos. Na noite de núpcias, Josias percebeu imediatamente que eu não era virgem. Nunca vou esquecer a expressão no rosto dele. Uma mistura de surpresa, raiva e algo que parecia quase pena. Quem foi? Perguntou, a voz dura como pedra. Mais uma vez, o hábito do silêncio falou mais alto. Não consegui dizer. Não consegui nomear o inominável. Em vez disso, chorei. Chorei, como nunca tinha me permitido chorar antes, soluçando até perder o fôlego, tremendo da cabeça aos pés. Josias não era um homem gentil, mas também não era cruel. Era produto do seu tempo, da sua criação. Um homem simples, direto, acostumado a lidar com animais mais que com gente. Olhou para aquela menina que agora era sua esposa, quebrada em prantos na cama que deveria ser de amor, e não soube o que fazer. Foi contra sua vontade? Perguntou finalmente, quando meu choro diminuiu. Consegui apenas assentir com a cabeça. Foi alguém da sua família? Outro aceno, menor, quase imperceptível. Ele suspirou, passou a mão pelo rosto cansado e disse algo que nunca esperei ouvir. Não vou perguntar mais nada. O que passou, passou. Agora você é minha esposa e ninguém mais vai te tocar assim sem você querer. Nem mesmo eu, entendeu? E foi assim,
Naquela noite que deveria ter sido o auge do meu terror, que encontrei o primeiro homem que me tratou com um mínimo de dignidade. Não por amor. Josias mal me conhecia, mas por um senso básico de decência que eu nem sabia que podia esperar de alguém. Dormimos em lados opostos da cama naquela noite e nas muitas que se seguiram. Josias era paciente à sua maneira rústica. Esperou que eu estivesse pronta, que confiasse nele o suficiente. Levou meses. Quando finalmente aconteceu, não foi com paixão ou romance como nos livros. Foi com respeito mútuo, com uma gentileza desajeitada, mas sincera. E assim começou minha vida longe de Alto Paraíso, longe da casa da minha infância, longe de Inácio. Uma vida itinerante, seguindo as tropas, vivendo em ranchos temporários, aprendendo a ser esposa de tropeiro, a cozinhar em fogo aberto, a montar e desmontar acampamento, a identificar rastros no chão, a prever o tempo pelas nuvens. Uma vida dura, sim, mas minha. Finalmente minha. Sair da casa onde cresci foi como nascer de novo. Respirar um ar diferente, acordar sem aquele peso no peito, dormir sem medo dos passos no corredor, parecia milagre. Mas quem já viveu o que vivi sabe, a gente pode sair do inferno, mas o inferno não sai tão fácil da gente. Os primeiros anos com Josias foram um aprendizado constante. Não só de como ser esposa, mas de como ser pessoa. De como existir no mundo sem me encolher a cada movimento brusco, sem pedir desculpas por respirar, sem esperar o pior de cada esquina escura. Josias era um homem calado, como todos os homens que conheci na vida. Falava o mínimo necessário, resolvia as coisas com gestos mais que com palavras. Não era de demonstrar carinho na frente dos outros, jamais pegaria na minha mão em público ou me daria um beijo onde alguém pudesse ver. Mas quando estávamos sozinhos, à noite, ao redor do fogo enquanto os outros tropeiros dormiam, ele tinha seu jeito de mostrar que se importava. "Tá precisando de alguma coisa?" perguntava de vez em quando, olhando para o fogo, não para mim. Era seu jeito de dizer que queria me ver bem, que estava atento às minhas necessidades. Ou então, quando passávamos perto de alguma vila ou cidade pequena, "Se quiser comprar um tecido bonito para fazer um vestido, pode comprar." Nunca dizia que eu estava bonita, mas notava quando eu me arrumava um pouco mais. Não era um amor de romance, desses que a gente vê hoje nas novelas. Era um amor possível para duas pessoas quebradas pelo mundo, tentando remendar os cacos e seguir vivendo. Ele, com seus próprios demônios, nunca me contou muito do passado dele, mas pelos pesadelos que o acordavam de madrugada, não devia ter sido fácil. E eu com os meus, que vocês já conhecem. Viajávamos muito naqueles primeiros anos, de Goiás até o Triângulo Mineiro, depois para o interior de São Paulo, seguindo as rotas do gado. Conheci lugares que nem imaginava que existiam quando era menina em Alto Paraíso. Vi o mundo se abrindo como um livro com páginas infinitas. Cada cidade, cada paisagem, cada pessoa diferente que conhecíamos pelo caminho era como um lembrete. O mundo é grande demais para ser definido pelo horror que vivi. Aprendi coisas novas também. Josias me ensinou a ler melhor, com paciência nas noites ao redor do fogo. Ele mesmo não tinha muita escola, mas sabia o básico e achava importante. "Mulher que lê não é enganada fácil", dizia. Talvez pensasse no que tinha acontecido comigo, embora nunca mais tenhamos falado diretamente sobre isso depois daquela primeira noite. Quando completei 2 anos de casada, aos 18 anos, descobri que estava grávida. Foi um misto de alegria e terror. Alegria porque, apesar de tudo, eu queria ser mãe. Queria criar uma criança com amor, com proteção, com tudo que não tive. Terror porque meu corpo já não era mais só meu de novo, porque não sabia se seria capaz de proteger uma criança quando eu mesma não tinha sido protegida. E havia um medo mais profundo, que mal conseguia admitir para mim mesma. E se eu não soubesse amar direito? E se tudo o que aconteceu tivesse quebrado algo dentro de mim, algo essencial para ser uma boa mãe? Josias ficou feliz com a notícia, do jeito contido dele. Colocou a mão na minha barriga ainda lisa, assentiu com a cabeça e disse: "Vamos ter que achar um lugar para ficar até o menino nascer." E assim foi.
Pela primeira vez desde que nos casamos, paramos de viajar. Josias arranjou trabalho numa fazenda em Catalão, no sudeste de Goiás. Não era mais tropeiro, agora era capataz, cuidava do gado, supervisionava os peões, mantinha tudo em ordem quando o dono estava na capital. Tínhamos uma casinha simples nos fundos da sede da fazenda. 2 cômodos apenas, mas para mim, que vinha de uma vida na estrada, parecia um palácio. Plantei uma horta, criei galinhas, fiz cortinas de chita colorida para as janelinhas. Estava criando um ninho, me preparando para ser mãe. Foi um período estranho. Por um lado, me sentia segura como nunca antes, longe de Inácio, com um teto sobre a cabeça, um marido que me respeitava, uma criança a caminho. Por outro, os pesadelos pioraram. Quase toda noite acordava gritando, suando frio, sentindo o peso dele sobre mim como se fosse real. Josias aprendeu a me acordar sem tocar em mim. Sabia que se me tocasse durante um pesadelo, eu entraria em pânico. Apenas chamava meu nome, de longe, até que eu abrisse os olhos e voltasse ao presente. Era como se meu corpo soubesse que em breve eu seria responsável por proteger uma criança, e estivesse me lembrando do quanto eu mesma não fui protegida, do quanto o mundo pode ser perigoso, do quanto as pessoas que deveriam nos amar podem nos machucar. Quando a barriga começou a crescer, vieram outros medos. E se fosse uma menina? Como eu a protegeria? Como garantiria que nenhum monstro a tocaria como fui tocada? E se fosse um menino? Como criaria um homem bom, respeitoso, diferente do meu irmão, diferente de tantos homens que conheci? Nessa época, comecei a colecionar cristais novamente. Não mais para marcar as noites de horror, como fazia quando criança, mas para me dar força. Cada pedra que encontrava nos campos ao redor da fazenda representava uma promessa para meu filho ou filha ainda por nascer. Uma promessa de proteção, de amor, de presença. Esse é para a coragem, dizia para minha barriga, segurando um pedaço de jaspe vermelho. Esse é para a sabedoria, sussurrava, guardando uma pequena ametista que um mascate me vendeu por quase nada. E esse mostrava o quartzo cristal que seu Juvenal tinha me dado anos antes. Esse é para proteção. Meu filho nasceu numa noite quente de janeiro de 1966. Foi um parto difícil, demorado, mas normal. A parteira da fazenda vizinha veio me atender, uma senhora experiente que já tinha trazido ao mundo metade das crianças da região. Josias esperou do lado de fora, como era costume. Quando ouviu o choro forte do bebê, entrou com os olhos marejados, a única vez que o vi quase chorando. Era um menino forte, corado, com uma cabeleira preta que surpreendeu até a parteira. Coloquei-o no peito e senti uma onda de amor tão intensa que quase me afogou. Olhei para aquele rostinho perfeito e fiz uma promessa silenciosa. Ninguém vai te machucar, nunca. Enquanto eu viver, ninguém vai te fazer o que fizeram comigo. Chamamos ele de Samuel. Pedido a Deus, é o que significa. Porque, apesar de tudo, ele era um presente, uma chance de recomeçar, de fazer diferente. Os primeiros meses com Samuel foram uma revelação. Eu, que sempre fui silenciosa, descobri uma voz para cantar cantigas de ninar. Eu, que sempre me encolhi para ocupar menos espaço, agora me sentia forte, capaz, necessária. Tinha alguém que dependia inteiramente de mim, que me olhava como se eu fosse o mundo inteiro. Mas junto com essa alegria nova veio um medo constante, quase paralisante. Ficava acordada observando Samuel dormir, verificando se ele estava respirando. Não deixava ninguém além de mim e Josias pegá-lo no colo. Nem mesmo as mulheres da fazenda, que só queriam ajudar, fazer um carinho no bebê. Eu era uma leoa protegendo seu filhote. Mas não de perigos reais, e sim dos fantasmas do meu passado. Josias percebeu, e do jeito dele tentou ajudar. O menino precisa conhecer gente, Nastácia, disse um dia, enquanto eu mantinha Samuel apertado contra o peito, longe dos olhares curiosos após a missa de domingo. Não pode criar ele com medo do mundo todo. Eu sabia que ele estava certo. Mas como explicar que não era do mundo todo que eu tinha medo? Era de um horror específico, de um tipo específico de monstro que podia se esconder atrás de qualquer rosto amigável, de qualquer sorriso gentil.
Aos poucos, com muito esforço, fui soltando as rédeas, deixando que as comadres da fazenda pegassem Samuel no colo, que as crianças mais velhas brincassem com ele. Cada pequeno passo era uma batalha interna. Cada vez que o entregava para outro colo, meu coração disparava, minhas mãos suavam. Mas fazia mesmo assim, porque sabia que era o certo, que não podia transferir meus medos para meu filho. Foi nessa época que comecei a me interessar mais seriamente pelas plantas medicinais e pelos cristais. Talvez buscando alguma conexão com minha mãe, que era benzedeira. Talvez procurando uma forma de cura para mim mesma, para as feridas que continuavam abertas dentro de mim. A esposa do dono da fazenda, Dona Margarida, era uma senhora culta que tinha estudado em colégio de freiras em Goiânia. Quando descobriu meu interesse, me emprestou um livro sobre ervas medicinais. Foi como abrir uma porta para um mundo novo. Ali estavam, organizados e explicados, muitos dos conhecimentos que minha mãe tinha, mas que nunca pôde me passar completamente. Comecei a cultivar um pequeno jardim de ervas: hortelã, poejo, erva cidreira, alecrim, arruda. Aprendi a fazer chás, infusões, compressas. As mulheres da fazenda logo descobriram meu talento e começaram a me procurar. Para uma criança com febre, um marido com dor nas costas, uma avó com insônia. Era reconfortante poder ajudar. Sentir que tinha algo de valor para oferecer, além do meu trabalho doméstico, além do meu papel de mãe e esposa. E havia algo quase mágico em transformar plantas simples em remédios que aliviavam o sofrimento alheio. Como se, ao curar os outros, eu também estivesse curando um pouquinho de mim mesma. Quanto aos cristais, era um interesse mais secreto. As pessoas daquela região, profundamente católicas, olhavam com desconfiança para pedras mágicas. Poderia ser considerado superstição, ou pior, bruxaria. Então mantinha minha coleção escondida numa caixinha de madeira que Josias fez para mim. Cada pedra com seu significado, cada uma com seu poder de me conectar à terra, de me fazer sentir parte de algo maior que minha própria dor. Samuel crescia forte e feliz. Era um menino risonho, curioso, cheio de energia, tão diferente de mim na mesma idade. Eu, sempre quieta, sempre atenta a cada som, cada movimento, sempre esperando o perigo. Ele corria pelos campos da fazenda sem medo, conversava com todos, fazia amigos com facilidade. Aos 5 anos, já montava a cavalo sozinho, para meu terror e orgulho. Foi quando Samuel tinha 6 anos que a vida nos pregou mais uma peça. Josias adoeceu. Começou com uma tosse que não passava, depois febre, fraqueza. O médico da cidade vizinha diagnosticou tuberculose, doença comum entre os trabalhadores rurais naquela época, especialmente os que, como Josias, tinham passado anos dormindo ao relento, expostos ao sereno e às mudanças bruscas de temperatura. O tratamento era longo, caro e exigia repouso absoluto. Josias, homem de trabalho, odiava ficar deitado. Mas eu insisti, implorei, briguei como nunca tinha brigado antes. "Você vai ficar bom", eu dizia, forçando-o a engolir os remédios amargos, preparando caldos fortes para sustentá-lo. Tem um menino que precisa do pai. Tem uma mulher que precisa do marido. O dono da fazenda foi generoso. Manteve o emprego de Josias, permitiu que continuássemos na casa, até adiantou dinheiro para os remédios. Mas a doença se arrastou por quase 2 anos. Josias melhorava um pouco, voltava a trabalhar, depois recaía. A tuberculose é assim, traiçoeira, persistente, paciente. Para sustentar a família durante esse período, intensifiquei meu trabalho com as ervas medicinais. O que começou como um hobby, um serviço ocasional para as pessoas da fazenda, se transformou em minha profissão. Comecei a fazer xaropes, pomadas, tinturas. Dona Margarida, vendo meu talento, me apresentou para suas amigas da cidade, senhoras de famílias importantes que logo se tornaram minhas clientes. Pela primeira vez na vida, eu tinha meu próprio dinheiro. Não muito, mas o suficiente para comprar os remédios de Josias, material escolar para Samuel, e de vez em quando até um pequeno luxo. Um tecido melhor para um vestido novo, um livro de histórias para meu filho. Foi um período de muito trabalho, muita preocupação, mas também de descoberta da minha própria força. Eu,
que tinha crescido acreditando que não valia nada, que merecia o horror que vivi, agora era a provedora da família, a curandeira respeitada, a mãe dedicada, a esposa que não desistia, mesmo quando os médicos balançavam a cabeça com pessimismo. Josias se recuperou, finalmente. Não voltou a ser o homem forte de antes. A tuberculose deixa suas marcas, rouba um pouco do fôlego para sempre. Mas estava vivo, capaz de trabalhar, ainda que em serviços mais leves. O patrão, reconhecendo sua dedicação de anos, o colocou para cuidar do armazém da fazenda. Trabalho menos pesado que o de capataz, mas ainda importante. Quando Samuel completou 10 anos, em 1976, tomamos uma decisão importante. Era hora de nos mudarmos para a cidade. Não para uma grande capital, mas para Catalão mesmo, que já conhecíamos bem. A razão principal era a educação de Samuel. Na fazenda, ele só podia estudar até o 4º ano. Para continuar, precisaria ir para a cidade, e não queríamos nos separar dele. Além disso, meu trabalho com ervas e remédios naturais tinha crescido tanto que já não dava conta de atender todas as pessoas que me procuravam. Na cidade, poderia abrir um pequeno consultório, não oficial, claro, já que não tinha diploma nem licença, mas um lugar onde as pessoas pudessem me encontrar facilmente. Foi uma mudança assustadora. Depois de 10 anos na segurança da fazenda, voltaríamos para o mundo lá fora. Mas também era empolgante. Uma nova fase, novos desafios, novas possibilidades. Alugamos uma casinha simples na periferia de Catalão. 2 quartos, sala, cozinha e um quintal nos fundos onde logo plantei meu jardim de ervas. No começo foi difícil. Sentia falta do espaço aberto da fazenda, da rotina conhecida, das pessoas familiares. Samuel também estranhou. Acostumado a correr livre pelos campos, agora estava confinado a ruas de terra, cercado por vizinhos, por regras urbanas que não conhecia. Mas crianças se adaptam rápido. Logo fez amigos na escola nova, se encantou com as novidades da cidade, o cinema que passava filmes aos domingos, a sorveteria na praça, a biblioteca municipal onde podia pegar livros emprestados. Seu mundo se expandia, e vê-lo florescer era minha maior alegria. Josias encontrou trabalho como guarda noturno numa fábrica de laticínios. Não era o ideal. As noites eram frias, a solidão pesava, mas pagava razoavelmente bem e não exigia esforço físico além do que seus pulmões danificados podiam suportar. Quanto a mim, logo me estabeleci como a Dona Anastácia das ervas. Transformei o 2º quarto da casa em meu espaço de trabalho. Pendurei maços de ervas secando nas paredes, alinhei potes de vidro com minhas preparações em prateleiras feitas por Josias, coloquei uma mesa simples onde atendia as pessoas que me procuravam. Não era só remédios que oferecia. Com o tempo, as pessoas começaram a me procurar para outros tipos de ajuda. Para um conselho sobre um filho rebelde, para desabafar sobre um marido violento, para chorar a perda de um bebê que não vingou. Sem perceber, tornei-me uma espécie de conselheira, de confidente. Talvez porque eu mesma conhecesse a dor tão intimamente, as pessoas sentiam que podiam compartilhar suas próprias dores comigo. Eu escutava, oferecia um chá calmante, uma palavra de conforto, uma orientação prática quando possível. Nunca julguei ninguém. Quem era eu para julgar, com meus próprios segredos, meus próprios pecados não confessados? As mulheres, especialmente, confiavam em mim. Vinham com olhos baixos, vozes sussurradas, pedindo ajuda para problemas femininos. Às vezes, era só uma cólica menstrual, para a qual eu tinha erva de São João e camomila. Outras vezes, eram questões mais delicadas. Uma gravidez indesejada, marcas de violência escondidas sob mangas compridas, o desespero silencioso de quem não vê saída. Para essas, eu fazia o que podia, dentro dos meus conhecimentos, dentro da lei. Principalmente, oferecia um ouvido atento, uma presença que não condenava. Quantas vezes não quis, eu mesma, uma pessoa assim quando era menina? Alguém que escutasse, que acreditasse, que não virasse as costas? Foi atendendo uma dessas mulheres, Jurema, esposa de um comerciante conhecido por seu temperamento violento, que tive um dos momentos mais difíceis da minha vida adulta.
Ela veio com o rosto inchado de um lado, tentando esconder com o cabelo solto, pedindo algo para a dor. Enquanto preparava uma compressa de arnica, perguntei suavemente o que tinha acontecido. Caí da escada. Respondeu automaticamente, o mesmo tipo de mentira que todas contavam. Não insisti. Apliquei a compressa no rosto dela, preparei um chá calmante e fiquei em silêncio, esperando. Às vezes, o silêncio é o melhor convite para a verdade. Ele descobriu que fui visitar minha irmã sem avisar. Ela finalmente disse, os olhos fixos na xícara de chá. Disse que estou tramando contra ele, que estou falando mal dele para a família. A história continuou. Familiar demais para mim, para qualquer mulher que já viveu ou testemunhou abuso. O controle, o isolamento, a explosão de violência seguida de arrependimento, promessas, um período de paz e depois o ciclo recomeçando. Enquanto ela falava, algo estranho aconteceu dentro de mim. Era como se duas Nastácias estivessem presentes naquela sala. Uma, a curandeira adulta, ouvindo com compaixão, assentindo, oferecendo conselhos práticos. A outra, a menina de 7 anos, tremendo no quarto sem tranca, esperando os passos no corredor, rezando para que aquela noite ele não viesse. De repente, sem aviso, comecei a chorar. Não um choro discreto, controlado, mas soluços violentos que sacudiam meu corpo inteiro. Jurema parou de falar, assustada, sem entender o que estava acontecendo. Por que a curandeira, a conselheira, a mulher forte que todos respeitavam, estava desmoronando na sua frente? Dona Anastácia? A senhora está bem? Fui eu que disse algo errado? Não consegui responder imediatamente. Décadas de silêncio forçado não se quebram facilmente. Mas quando finalmente recuperei a voz, ouvi-me dizer algo que nunca tinha dito a ninguém além de Josias, e mesmo para ele, apenas indiretamente. Eu sei como é, Jurema. Sei como é quando quem deveria te proteger é quem te machuca. Sei como é não ter para onde correr, não ter a quem pedir ajuda. Não entrei em detalhes. Não falei o nome de Inácio, não descrevi as noites de terror, não mencionei o quarto sem tranca. Mas pela primeira vez na vida, reconheci em voz alta, para outra pessoa, que aquilo tinha acontecido, que era real. Que não era apenas um pesadelo do qual eu acordaria um dia. Jurema pegou minha mão sobre a mesa. Não disse nada. O que havia para dizer? Mas naquele toque, naquele olhar compartilhado entre duas mulheres que conheciam a violência intimamente, havia uma compreensão que palavras não poderiam expressar. Naquele dia, algo mudou dentro de mim. A ferida que carregava, tão cuidadosamente escondida, tão raramente reconhecida mesmo para mim mesma, tinha sido exposta ao ar. Doía, sim, doía terrivelmente, mas também, de alguma forma misteriosa, começou a respirar, a limpar, a curar, ainda que lentamente. Percebi então que assim como as ervas que coletava tinham poder de cura, as palavras também tinham. Nomear o horror era o primeiro passo para esvaziá-lo de seu poder. Não completamente. Algumas feridas nunca fecham de todo, mas o suficiente para continuar vivendo, não apenas sobrevivendo. E se minhas palavras, minha história, pudessem ajudar outras mulheres como Jurema, outras meninas presas em quartos sem tranca, silenciadas por ameaças, por vergonha, por medo? Se meu testemunho pudesse ser para alguém o que eu mesma tanto precisei e nunca recebi? Esse pensamento, essa possibilidade, plantou uma semente que levaria ainda muitos anos para germinar completamente. A semente que agora floresce neste vídeo, nestas palavras que compartilho com vocês. Mas estou me adiantando na história. Ainda há muito para contar sobre como sobrevivi às cicatrizes que Inácio deixou em mim. Sobre como elas afetaram meu casamento, minha maternidade, minha visão de mundo. Sobre como, mesmo décadas depois, um cheiro, um som, uma sombra no corredor podem me transportar instantaneamente de volta àquele quarto, àquele terror. E sobre como, apesar de tudo, encontrei meu caminho para a cura. Não uma cura completa. Não acredito que exista tal coisa para feridas tão profundas. Mas uma cicatrização suficiente para viver com propósito, com alegria, até mesmo com esperança.
Se você está realmente prestando atenção na minha história até aqui, parabéns! São poucas pessoas hoje que sentem empatia pelo próximo. Se você está aqui agora me ouvindo, por favor, comente aí embaixo a palavra empatia. Ficarei muito grata mesmo. Os anos em catalão foram tempos de reconstrução. Tempos de aprender que era possível construir algo bom, mesmo com fundações danificadas. Como aquelas casas japonesas que vi numa revista uma vez, erguidas sobre terrenos que tremem, mas feitas para dobrar em vez de quebrar quando vem o terremoto. A década de 1970 trouxe mudanças não só para minha família, mas para o Brasil inteiro. Mesmo numa cidade pequena como Catalão, a gente sentia os ventos de transformação. A televisão chegou, primeiro nas casas dos ricos, depois nas praças onde todo mundo se reunia para assistir. As estradas melhoraram, ligando a gente ao resto do país. Os jovens começaram a usar cabelo comprido, roupas coloridas, a falar de coisas que na minha juventude eram impensáveis. Samuel, meu filho, crescia no meio dessa efervescência toda. Diferente de mim na idade dele, tinha opinião sobre tudo, falava sem medo, questionava o que não entendia. Aos 12 anos, já era mais alto que eu, com os olhos escuros do pai e uma inteligência afiada que deixava os professores impressionados. Esse menino precisa estudar mais do que Catalão pode oferecer, disse a diretora da escola numa reunião de pais. Tem cabeça para coisa grande. Aquelas palavras acenderam em mim um misto de orgulho e pavor. Orgulho porque meu filho tinha oportunidades que nunca tive. Pavor porque essas oportunidades significariam inevitavelmente distância. Ele teria que sair debaixo das minhas asas, longe da minha proteção constante. Teria que enfrentar o mundo que eu tanto temia por ele. Não falei nada disso, claro. Apenas agradeci o elogio e prometi pensar no assunto. Em casa, Josias e eu conversamos longamente. Nosso filho merecia o melhor que pudéssemos dar. Se isso significava mandar ele estudar em Goiânia, ou mesmo mais longe, teríamos que encontrar um jeito. Mas Samuel ainda era jovem demais para essa mudança. Tínhamos alguns anos pela frente antes de tomar decisões definitivas. Enquanto isso, fazíamos o que podíamos. Comprávamos livros sempre que o dinheiro permitia, incentivávamos os estudos, sonhávamos junto com ele. Foi nessa época que Inácio voltou à minha vida. Não fisicamente. Graças a Deus nunca mais o vi em pessoa depois que saí de Alto Paraíso. Mas sua sombra, que nunca tinha desaparecido completamente, ficou mais densa, mais presente. Começou com os pesadelos que tinham diminuído com os anos, mas de repente voltaram com força total. Noites em que acordava gritando, suando frio, sentindo o peso dele sobre mim como se fosse ontem. Josias, depois de tantos anos juntos, já sabia o protocolo. Acendia a luz, falava comigo de longe até eu voltar à realidade. Depois fazia um chá de erva cidreira que tomávamos juntos na cozinha silenciosa, esperando o dia amanhecer. Josias nunca cobrou explicações detalhadas. Respeitava meu silêncio sobre o passado. Entendia que havia feridas que eu não conseguia expor nem mesmo para ele. Mas nessas madrugadas, depois de um pesadelo particularmente ruim, às vezes eu deixava escapar um pouco da verdade. Foi meu irmão, sussurrei certa vez, olhando para o chá e não para ele. Foi por anos. Ninguém me ajudou. Ele apenas assentiu, como se confirmasse algo que já suspeitava há muito tempo. Pegou minha mão sobre a mesa, apertou gentilmente e disse: "Ele não pode te machucar mais." Palavras simples, mas que carregavam o peso de uma promessa. Naquela casa, com aquele homem, eu estava segura. Meu filho estava seguro. Era um alicerce que eu nunca tivera antes. A certeza absoluta de que alguém me protegeria a qualquer custo. Mas os pesadelos continuavam, e pior que eles eram os flashbacks que comecei a ter durante o dia. Momentos em que um cheiro, um som, uma cena na televisão me transportavam instantaneamente de volta para o quarto da minha infância. Segundos de puro terror que me paralisavam no meio de atividades cotidianas. Cozinhando, lavando roupa, atendendo alguém no meu pequeno consultório de ervas. Isso nunca tinha acontecido antes com tanta intensidade. Por que agora? O que tinha mudado? A resposta veio de forma inesperada, através de uma carta.
Uma das poucas que recebi na vida, já que quase ninguém da minha família sabia escrever, e os que sabiam não tinham meu endereço em catalão. Era de Sebastiana, minha irmã mais velha. Após anos sem contato, ela tinha me localizado através de conhecidos em comum. A carta era curta, direta, escrita numa caligrafia trêmula de quem não está acostumada a escrever. Nastácia, mamãe faleceu mês passado. Inácio quer vender a terra. Precisa da sua assinatura porque você também é herdeira. Manda dizer se vem ou se manda procuração. Apenas isso. Nenhuma palavra de carinho, nenhuma pergunta sobre minha vida, meu filho, meu marido. Apenas a notícia seca da morte da minha mãe, que eu nem sabia que estava doente, e a questão prática da herança. Sentei na beira da cama, a carta tremendo nas minhas mãos, uma onda de emoções contraditórias me engolfando. Tristeza pela mãe que, apesar de suas falhas, de sua incapacidade de me proteger, ainda era minha mãe. Raiva pela forma fria como a notícia foi comunicada, como se a morte dela fosse apenas um detalhe burocrático. E terror, terror puro e visceral, pela possibilidade de ter que voltar a Alto Paraíso, de ter que enfrentar Inácio cara a cara, depois de mais de 20 anos. Josias me encontrou assim, paralisada na beira da cama. Leu a carta por cima do meu ombro, entendeu imediatamente a gravidade da situação. Você não precisa ir, disse com firmeza. Podemos resolver isso de longe. Procuração, advogado, o que for preciso. Mas algo dentro de mim, aquela parte que tinha começado a despertar desde a conversa com Jurema, sabia que não era tão simples, que esta era uma encruzilhada importante na minha vida, que fugir agora, como fugi antes, seria permitir que Inácio continuasse tendo poder sobre mim, mesmo à distância. Preciso pensar, respondi, dobrando a carta cuidadosamente. Passei dias refletindo, oscilando entre o medo e uma determinação nova, frágil, mas crescente. Consultei meus cristais, busquei orientação nas ervas, rezei como não rezava desde a infância e finalmente tomei minha decisão. Vou voltar, anunciei para Josias numa noite, depois que Samuel já estava dormindo. Não por causa da herança, podem ficar com tudo, não me importo, mas porque preciso encarar aquele lugar, aquelas memórias. Preciso olhar Inácio nos olhos, como adulta, não como a menina aterrorizada que fui. Josias não tentou me dissuadir. Conhecia-me bem demais para isso. Em vez disso, fez a única pergunta que importava. Quer que eu vá com você? Hesitei. Parte de mim queria sua presença, sua força, sua proteção. Mas outra parte, talvez a parte mais sábia, sabia que esta era uma jornada que precisava fazer sozinha. Não, respondi finalmente. Alguém precisa ficar com Samuel. E isso é algo que preciso enfrentar por mim mesma. A viagem para Alto Paraíso foi longa e difícil. Primeiro de ônibus até Goiânia, depois outro até Formosa. E, finalmente, uma jardineira sacolejante por estradas de terra que pareciam não terminar nunca. Cada quilômetro me aproximava não apenas geograficamente do meu passado, mas emocionalmente também. Memórias que tinha enterrado fundo começavam a emergir. O cheiro da casa, o som do rio próximo, o rosto da minha mãe quando eu era pequena. Cheguei numa tarde quente de agosto de 1977. A cidade tinha mudado. Mais casas, algumas ruas pavimentadas, luz elétrica que não existia na minha infância. Mas o cerrado ao redor continuava o mesmo, majestoso, imponente, indiferente aos dramas humanos que se desenrolavam sob seu céu infinito. Não fui direto para a casa da família. Não estava pronta ainda. Em vez disso, hospedei-me numa pequena pensão na entrada da cidade. Precisava me acostumar com a ideia de estar ali, precisava reunir forças para o encontro que viria. Passei a noite em claro, observando as sombras no teto simples do quarto, ouvindo os sons noturnos tão familiares e ao mesmo tempo tão distantes, grilos, sapos, o vento nas folhas das árvores. De madrugada, tomei minha decisão. Não esperaria pelo amanhecer completo. Iria ao encontro do meu passado quando o dia ainda estivesse nascendo, quando me sentisse mais forte. O caminho para a casa da minha infância ainda estava gravado na minha memória,
como se eu o tivesse percorrido ontem e não há mais de 2 décadas. A trilha beirando o rio, a subida suave pela encosta, a curva onde os ipês floriam na primavera. Tudo igual e tudo diferente, como num sonho que se repete, mas nunca exatamente da mesma forma. Quando finalmente avistei a casa, parei, o coração batendo tão forte que parecia querer sair pela boca. Era menor do que lembrava. O tempo tem esse efeito, transforma casarões em casinhas, monstros em homens comuns. As paredes de barro tinham sido substituídas por tijolos, o telhado de palha por telhas de barro. Mas a estrutura básica era a mesma. E lá estava a janela do quarto das crianças, a mesma por onde eu tantas vezes olhei as estrelas, pedindo em silêncio que alguém me salvasse. Não sei quanto tempo fiquei ali parada, apenas observando. Minutos? Horas? O sol já estava mais alto quando finalmente criei coragem para me aproximar. Não havia ninguém no terreiro. Talvez estivessem nos fundos, ou na roça. Ou talvez a casa estivesse vazia, abandonada após a morte da minha mãe. Bati na porta. 3 batidas firmes que ecoaram no silêncio da manhã. Nada. Bati novamente com mais força. Estava prestes a desistir quando ouvi passos arrastados do outro lado. A porta se abriu e lá estava ele. Inácio. Meu irmão. Meu algoz. Os anos não tinham sido gentis com ele. O homem alto e forte da minha memória agora era um senhor de meia idade, encurvado, com cabelos grisalhos e uma barba mal aparada. Os olhos, porém, aqueles olhos que me perseguiam nos pesadelos, eram os mesmos. Escuros, profundos, impossíveis de ler. Por um momento, ele não me reconheceu. Franziu o senho, confuso, como se eu fosse apenas mais uma visita inesperada. Depois, lentamente, a compreensão surgiu em seu rosto. Os olhos se arregalaram levemente, a boca se abriu e fechou sem emitir som. Nastácia, ele finalmente disse, a voz mais rouca e envelhecida do que eu lembrava. Você veio. Não respondi imediatamente. Estava ocupada demais tentando controlar o turbilhão dentro de mim. Medo, raiva, uma vontade quase incontrolável de correr na direção oposta. Mas me mantive firme, os pés plantados no chão da minha terra natal, os olhos fixos no homem que tinha roubado minha infância. Vim resolver a questão da herança, respondi finalmente, a voz mais calma do que eu esperava, e ver o túmulo da minha mãe. Ele assentiu, deu um passo para o lado. Entre, a casa também é sua. Entrar naquela casa foi como mergulhar num poço escuro. Cada passo além da soleira era um esforço monumental. O cheiro, uma mistura de comida, terra, fumo de corda, me atingiu como uma onda física, trazendo flashbacks tão vívidos que tive que parar por um momento, apoiando-me na parede para não cair. A casa estava diferente por dentro também. Móveis novos, ou pelo menos mais novos que os da minha infância. Cortinas de estampas florais nas janelas. Uma imagem de Nossa Senhora numa prateleira, com velas pela metade aos pés. Fotos emolduradas, crianças que deveriam ser meus sobrinhos, festas que aconteceram sem mim, uma vida familiar que continuou após minha fuga. Quer um café? Inácio perguntou, indicando a mesa da cozinha com um gesto desajeitado. A normalidade da pergunta, a domesticidade da cena, como se fôssemos apenas irmãos distantes se reencontrando, como se nada tivesse acontecido naqueles quartos, me encheu de uma raiva repentina, avassaladora. Não vim tomar café com você, respondi. As palavras saindo duras, cortantes. Vim assinar o que precisar ser assinado e ir embora. Não tenho nada a dizer para você. Ele não pareceu surpreso com minha hostilidade. Apenas assentiu, resignado, como se fosse exatamente o que esperava. Os papéis estão com o advogado na cidade, disse. Podemos ir lá hoje mesmo, se quiser. Ótimo. Quanto antes, melhor. Um silêncio pesado caiu entre nós. Eu não queria prolongar aquele encontro nem um minuto além do necessário. Já estava me virando para sair quando ele falou novamente, a voz baixa, quase um sussurro. Nastácia, eu sinto muito. Parei, congelada no lugar. 3 palavras simples que nunca esperei ouvir.
3 palavras que não consertavam nada, que não apagavam anos de terror, que não curavam feridas profundas demais, mas 3 palavras que, de alguma forma, confirmavam o que eu mais precisava, que não tinha sido um pesadelo, que tinha realmente acontecido, que não era invenção da minha mente perturbada. Virei-me lentamente para encará-lo. Ele tinha os olhos fixos no chão, os ombros caídos numa postura de derrota. Sente muito? Repeti, a voz tremendo agora, décadas de emoção reprimida finalmente encontrando vazão. Sente muito pelo quê, exatamente? Por roubar minha infância? Por me fazer sentir suja, quebrada, indigna de amor pelo resto da vida? Por me forçar a fugir da minha própria família? Por quê, Inácio? Por quê? Não estava mais controlando minha voz. Estava gritando, as palavras saindo como uma torrente, lágrimas escorrendo pelo meu rosto sem que eu percebesse. Anos e anos de perguntas não feitas, de acusações engolidas, de dor silenciada, tudo irrompendo de uma vez só. Ele não respondeu. Não tentou se defender, não ofereceu justificativas. Apenas ficou ali, aceitando cada palavra como um golpe físico, os olhos ainda baixos, as mãos tremendo levemente ao lado do corpo. Quando finalmente acabei, exausta, vazia de palavras e de lágrimas, ele levantou o olhar. E o que vi em seus olhos me surpreendeu. Não era raiva, nem desafio, nem mesmo vergonha. Era uma tristeza antiga, profunda, quase resignada. Não tenho resposta, disse simplesmente. Não sei porquê. Só sei que também fui quebrado, de um jeito que não consigo explicar. Não estou pedindo perdão. Sei que não mereço. Só queria que soubesse que nunca me esqueci. Que cada dia desses anos todos carreguei o que fiz. Fiquei em silêncio, tentando processar suas palavras. Não era o monstro dos meus pesadelos que estava ali. Era apenas um homem velho, cansado, carregando seus próprios demônios. Isso não diminuía o horror do que tinha feito, não apagava o dano causado, mas de alguma forma diminuía seu poder sobre mim. Transformava-o de uma figura mítica, quase sobrenatural em meus medos, em apenas mais um ser humano quebrado pela vida. Não te perdoo, disse finalmente, a voz mais calma agora. Não sei se algum dia conseguirei, mas não vou mais deixar que o que você fez defina quem eu sou. Não vou mais carregar sua culpa como se fosse minha. Saí da casa sem olhar para trás. O sol agora estava alto no céu, iluminando o cerrado ao redor com uma claridade quase dolorosa. Respirei fundo, enchendo os pulmões com o ar da minha terra natal, um ar que agora, pela primeira vez em décadas, não parecia estar carregado de sombras. Resolvi a questão da herança naquele mesmo dia. Assinei uma procuração renunciando a qualquer direito sobre a terra da família. Não queria nada daquele lugar, nada que me ligasse ao passado. Visitei o túmulo simples da minha mãe no pequeno cemitério local. Deixei flores silvestres que colhi no caminho. Disse adeus em silêncio. E então voltei para Catalão, para minha família, para a vida que tinha construído com tanto esforço, tijolo por tijolo, sobre as areias movediças do meu passado. A viagem de volta foi diferente da ida. Sentia-me mais leve, como se tivesse deixado algo pesado para trás. Não estava curada. Duvido que algum dia esteja completamente. Mas tinha enfrentado o epicentro do meu terror e sobrevivido. Tinha olhado nos olhos do homem que me quebrou e permanecido inteira. Era uma vitória que nem sabia que precisava. Josias e Samuel me esperavam na rodoviária, ansiosos, preocupados. Abracei meu filho com força, sentindo seu corpo já quase de homem, tão diferente do menininho que um dia foi. Depois abracei meu marido, permitindo-me descansar por um momento contra seu peito familiar, seguro. Está tudo bem? Josias perguntou baixinho, apenas para mim. Vai ficar, respondi, e pela primeira vez em muito tempo, realmente acreditei nisso. Os anos seguintes trouxeram novas mudanças, novos desafios, mas também uma paz que não conhecia antes. Os pesadelos não desapareceram completamente, mas ficaram menos frequentes, menos intensos. Os flashbacks durante o dia praticamente cessaram. Era como se aquela visita a Alto Paraíso tivesse drenado parte do veneno que carregava dentro de mim há tanto tempo. Samuel terminou o colegial como o melhor aluno da cidade,
e, como previsto, precisou sair de Catalão para continuar os estudos. Conseguiu uma bolsa para estudar medicina em Goiânia. Um orgulho imenso para nós, mas também um desafio para meu coração superprotetor de mãe. Deixá-lo ir foi uma das coisas mais difíceis que já fiz. Não porque não confiasse nele. Samuel era um jovem responsável, centrado, com a cabeça no lugar. Mas porque durante toda a sua vida, meu maior medo foi não poder protegê-lo como eu mesma não fui protegida. Na véspera da partida dele, tivemos uma conversa que nunca vou esquecer. Estávamos sentados na varanda da nossa casa, observando o céu estrelado de Catalão, quando Samuel perguntou, do nada: "Mãe, por que a senhora sempre teve tanto medo de me deixar longe dos seus olhos? Mesmo quando eu já era grandinho, lembro da senhora sempre preocupada, sempre verificando onde eu estava, com quem." A pergunta me pegou de surpresa. Samuel nunca tinha questionado minha superproteção antes. Ou talvez tivesse. Mas eu nunca tinha realmente ouvido. Sempre descartando como exagero de adolescente querendo mais liberdade. Olhei para meu filho, agora um homem de 18 anos, inteligente, sensível, prestes a seguir seu próprio caminho no mundo. Merecia a verdade, ou pelo menos parte dela. Não os detalhes sórdidos, mas o suficiente para entender. Quando eu era criança, comecei, escolhendo as palavras com cuidado. Aconteceram coisas ruins comigo, coisas que uma criança nunca deveria passar. E ninguém me protegeu. Nem minha mãe, nem meu pai, ninguém. Acho que por isso sempre tive tanto medo de que algo parecido pudesse acontecer com você. De que eu falhasse em te proteger, como falharam comigo. Samuel ficou em silêncio por um longo momento, absorvendo minhas palavras. Então, para minha surpresa, pegou minha mão entre as suas. Mãos de homem agora, maiores que as minhas. "A senhora nunca falhou comigo, mãe", disse com uma seriedade que me comoveu. Pelo contrário, me deu tudo o que precisava para ser forte, para me cuidar. Agora é hora de confiar nisso. Chorei, claro. Lágrimas silenciosas que não eram de tristeza, nem mesmo de preocupação, mas de um orgulho tão grande que mal cabia no peito. Meu filho, meu Samuel, tinha se tornado exatamente o que eu mais desejava. Um homem bom, íntegro, capaz de entender a dor alheia sem ser consumido por ela. A partida dele no dia seguinte foi difícil, mas não devastadora como temia. Havia tristeza, claro. Que mãe não sente o coração apertar quando o filho sai de casa pela primeira vez? Mas havia também esperança, confiança, um sentimento de dever cumprido. Com Samuel em Goiânia, Josias e eu tivemos que reaprender a viver como casal, não apenas como pais. Foi um período de redescoberta, de conversas longas nas noites agora silenciosas, de pequenos prazeres que tínhamos esquecido na correria de criar um filho. Meu trabalho com as ervas continuava, agora com um reconhecimento maior na cidade e arredores. Já não era apenas a Dona Anastácia das Ervas, mas quase uma instituição local. Pessoas vinham de longe para me consultar, para comprar meus preparados, para ouvir meus conselhos. Em 1981, algo inesperado aconteceu. Fui convidada para dar uma palestra sobre plantas medicinais do Cerrado na recém-inaugurada Faculdade de Farmácia de Catalão. Eu, que mal tinha o primário completo, falando para estudantes universitários. A princípio recusei, aterrorizada com a ideia. Mas Samuel, em uma de suas visitas de fim de semana, me convenceu. "Mãe, a senhora sabe mais sobre essas plantas que qualquer doutor com diploma. O conhecimento que tem é valioso, importante. Não pode morrer com a senhora." E assim, tremendo como vara verde, dei minha primeira palestra formal. Para minha surpresa, foi um sucesso. Os estudantes, jovens que podiam ser meus filhos ou netos, ouviam com atenção, faziam anotações, me bombardeavam com perguntas no final. A professora que me convidou ficou tão impressionada que propôs uma parceria. Eu compartilharia meu conhecimento prático e ela ajudaria a documentá-lo cientificamente. Nasceu assim o Guia de Plantas Medicinais do Cerrado Goiano, um livreto simples que publicamos em 1983. Meu nome estava lá, junto com o da doutora Helena, como coautora. Eu, Nastácia Flor, que um dia fui apenas uma menina quebrada num quarto sem tranca, agora via meu nome impresso, meu conhecimento reconhecido,
minha experiência valorizada. Foi uma forma de cura que nunca tinha imaginado. Usar o que aprendi através da dor para ajudar outros, para deixar algo positivo no mundo. Transformar décadas de sobrevivência em sabedoria que outros poderiam usar. Os anos 1980 passaram num sopro. Samuel se formou em medicina, especializou-se em pediatria. Escolha que não me surpreendeu. Sempre teve um jeito especial com crianças, uma sensibilidade para entender o que não diziam com palavras. Casou-se com Mariana, uma colega de faculdade, moça doce e determinada que conquistou meu coração desde o primeiro encontro. Estabeleceram-se em Goiânia, onde ambos trabalhavam em hospitais públicos. Não era uma vida de luxo, mas era uma vida de propósito, de serviço, e isso me enchia de orgulho. Em 1988, recebi a notícia que Inácio havia falecido. Um derrame, fulminante. Não senti tristeza, nem alegria, nem alívio. Apenas uma estranha sensação de encerramento, como se um livro difícil de ler finalmente tivesse chegado à última página. Não fui ao enterro. Em vez disso, fiz uma pequena cerimônia privada no quintal da minha casa em catalão. Acendi uma vela, não por sua alma, mas pela menina que fui, pela mulher que me tornei apesar dele. E deixei ir, não com perdão, que nunca consegui completamente oferecer, mas com aceitação. Aceitação de que aquela parte da minha história estava definitivamente encerrada. Foi nesse mesmo ano que Josias começou a adoecer novamente. Não era a tuberculose voltando, mas seus pulmões, fragilizados pela doença antiga, não resistiram a uma pneumonia severa. Passou semanas no hospital, lutando para respirar, enquanto eu e Samuel nos revezávamos ao seu lado. Numa noite particularmente difícil, quando os médicos já não davam muitas esperanças, ele pediu para ficar sozinho comigo. Sentei-me ao lado da cama, segurando sua mão frágil, ouvindo o chiado doloroso de sua respiração. Nastácia, ele disse, a voz quase um sussurro. Quero que saiba que a vida com você foi boa, muito melhor do que merecia. Não fala assim, respondi, as lágrimas embaçando minha visão. Você vai melhorar, vamos ter mais tempo. Ele sorriu, aquele sorriso raro que guardava só para momentos especiais. Tempo já tivemos bastante. Bom tempo, só queria te dizer, tenho orgulho da mulher que você é. Da mãe que foi para o Samuel, de como não deixou o que aconteceu te destruir. Era a primeira vez em todos aqueles anos que ele falava tão diretamente sobre meu passado. Sempre tinha sido cuidadoso, respeitando meus silêncios, nunca pressionando. Que ele mencionasse agora, naquele momento, me pegou desprevenida. Foi por causa de você, consegui dizer entre lágrimas, por ter me tratado com respeito desde o início, por nunca ter me feito sentir suja ou culpada. Ele apertou minha mão com a pouca força que ainda tinha. Não, Nastácia, foi você. Sempre foi você. Eu só estive do seu lado enquanto você fazia o trabalho difícil de se reconstruir. Josias faleceu na madrugada seguinte, em paz, com Samuel e eu ao seu lado. Tinha 65 anos, não tão velho para os padrões atuais, mas uma idade respeitável para um homem que tinha vivido uma vida dura, de trabalho pesado desde a infância, com saúde comprometida por anos de doença. O enterro foi simples, como ele teria querido. Sem luxos, sem discursos longos, apenas as pessoas que realmente importavam, prestando suas últimas homenagens a um homem bom, trabalhador, que nunca buscou reconhecimento ou glória, apenas fez o melhor que pôde com o que a vida lhe deu. Achei que a dor da perda me quebraria. Que sem Josias, sem seu apoio silencioso mas constante, eu desmoronaria de volta a menina assustada que fui um dia. Mas descobri que as décadas de reconstrução, de cura lenta mas persistente, tinham criado uma força em mim que nem eu mesma conhecia completamente. Chorei sim. Senti sua falta em cada canto da casa, em cada amanhecer solitário, em cada decisão que antes compartilharíamos. Mas não me perdi na dor. Continuei vivendo, trabalhando, encontrando propósito nos dias que se seguiam. Samuel queria que eu me mudasse para Goiânia, para ficar perto dele e de Mariana. A casa é grande, mãe. Tem um quarto só seu. Não precisa ficar sozinha em Catalão. Era uma oferta tentadora, feita com amor genuíno.
mas algo em mim sabia que precisava de meu próprio espaço, meu próprio território. Não por medo ou desconfiança, tinha superado muito disso ao longo dos anos, mas por respeito próprio, por uma independência duramente conquistada. Fico aqui, meu filho, respondi. Tenho meu trabalho, minhas plantas, meus conhecidos, mas prometo visitar sempre que puder. E assim tem sido nos últimos 30 anos. Minha vida quieta em Catalão, entremeada com visitas frequentes a Goiânia, depois a Brasília, quando Samuel e Mariana se mudaram para lá. Vi meus netos nascerem, Clara e Joaquim, hoje adultos com suas próprias vidas. Vi meu filho se tornar um médico respeitado, dedicado especialmente às crianças de comunidades carentes. Vi o mundo mudar ao meu redor, a chegada dos computadores, da internet, dos celulares. Mudanças que minha geração observa com espanto, às vezes com receio, mas que aprendi a aceitar como parte do fluxo constante da vida. Em 2001, aos 54 anos, fiz algo que jamais imaginei que faria. Voltei a estudar. Não formalmente, numa escola, mas através de um projeto da universidade local para a educação de adultos. Completei o ensino fundamental, depois o médio. Aprendi coisas que não tive chance de aprender na infância interrompida. História, geografia, ciências, conhecimentos que sempre busquei por conta própria, mas que agora vinham organizados, estruturados, validados por diplomas que penduramos com orgulho na parede da sala. Samuel brincava que eu era a única avó da turma dele que fazia dever de casa. Eu ria, mas por dentro sentia um orgulho profundo, uma sensação de resgate de algo que me foi roubado junto com a infância. O direito de aprender, de crescer, de me desenvolver plenamente. Alguns anos depois, o destino me trouxe de volta a Alto Paraíso. Não por escolha própria, mas por um convite inesperado. A cidade tinha mudado drasticamente. Tornara-se um destino turístico, um ponto de encontro para pessoas em busca de espiritualidade, de contato com a natureza. Meu livreto sobre plantas medicinais do Cerrado, ampliado e republicado várias vezes ao longo dos anos, era conhecido na região. Uma pousada local organizava workshops sobre conhecimentos tradicionais e alguém lembrou do meu nome. O convite veio por telefone, tecnologia que já não me assustava tanto, e minha primeira reação foi recusar imediatamente. Voltar àquele lugar? Nunca mais. Mas então, pensei melhor. Alto Paraíso não era mais a cidadezinha isolada da minha infância. A casa onde cresci provavelmente nem existia mais. Inácio estava morto há mais de uma década. Que poder aquele lugar ainda tinha sobre mim? Aceitei. Aos 65 anos, voltei à minha terra natal, não como vítima, não como fugitiva, mas como conhecedora, como sábia, como alguém que tinha algo valioso para compartilhar. O workshop foi um sucesso. Por 3 dias, levei um grupo diversificado, desde jovens alternativos até senhoras da comunidade local, para trilhas pelo Cerrado, mostrando plantas, explicando propriedades, compartilhando histórias. Não mencionei meu passado pessoal, claro. Aquilo era meu, para carregar ou soltar como escolhesse. Na última noite, uma jovem participante, não devia ter mais de 20 anos, me abordou quando todos já se retiravam. Tinha os olhos marejados e as mãos trêmulas. Dona Anastácia, disse baixinho, preciso te contar uma coisa, te agradecer. Esperei, paciente, enquanto ela reunia coragem. Quando eu era pequena, aconteceram coisas ruins, com um tio, e eu nunca contei pra ninguém, até hoje. Meu coração se apertou. Aquela história, tão parecida com a minha, repetida em outra geração, com outra menina. A mesma dor, o mesmo silêncio forçado. Mas ouvindo a senhora falar esses dias, ela continuou, com tanta força, tanta sabedoria, percebi que o que aconteceu não me define, que posso ser mais que isso, que posso usar minha experiência, por pior que tenha sido, para criar algo bom no mundo, como a senhora fez. Não consegui responder imediatamente. A emoção era forte demais. O paralelo com minha própria jornada forte demais. Apenas abracei aquela jovem. Um abraço que eu mesma teria dado tudo para receber quando tinha sua idade. Você é mais forte do que pensa, sussurrei finalmente. E não está sozinha. Nunca esteve.
Foi naquele momento, abraçando uma desconhecida que carregava feridas tão semelhantes às minhas, que percebi o verdadeiro propósito da minha história. Não era apenas sobreviver, não era apenas reconstruir minha própria vida. Era mostrar a outros sobreviventes que existe um caminho, que as cicatrizes, por mais profundas que sejam, não precisam definir quem somos ou quem podemos nos tornar. E é por isso, meus queridos, que estou aqui hoje, aos 78 anos, contando essa história que guardei por tanto tempo. Não por vingança, os responsáveis já não estão mais aqui. Não por autopiedade, superei isso há muitas décadas, mas por solidariedade, por esperança, por acreditar que minha voz, mesmo trêmula pela idade, pode alcançar alguém que precisa ouvir que não está sozinho, que o que aconteceu não é culpa sua, que existe vida. Vida plena, rica, significativa, além do trauma. É engraçado como a vida dá voltas, não é mesmo? Aqui estou eu, uma velha de 78 anos, sentada na varanda da minha casa em Alto Paraíso de Goiás, contando para desconhecidos a história que por décadas não consegui contar nem para mim mesma. Como vim parar de volta aqui, no lugar que foi cenário dos meus piores pesadelos? Isso também é parte da minha jornada de cura. Depois daquele workshop que mencionei, onde aquela jovem me abriu seu coração, algo mudou dentro de mim. Era como se uma porta que mantive trancada por quase toda a vida tivesse sido escancarada e, através dela, uma luz nova entrasse. A ideia de que minha história, não apenas meu conhecimento sobre plantas, mas minha história pessoal de sobrevivência, poderia ajudar outras pessoas, começou a crescer como uma semente teimosa em solo pedregoso. Em 2013, já com 66 anos, tomei uma decisão que surpreendeu até a mim mesma. Comprei um pequeno terreno em Alto Paraíso, não na área rural onde cresci, mas na parte nova da cidade, que se desenvolvia para atender ao crescente turismo místico e ecológico. Um pedaço de terra com vista para a serra, onde construí uma casinha simples de adobe e madeira, com a ajuda de pedreiros locais e alguns amigos que fiz durante minhas visitas para os workshops. Samuel achou que eu tinha perdido o juízo. Mãe, tem certeza disso? Voltar para o lugar onde... Não o deixei terminar a frase. Meu filho, às vezes a gente precisa voltar para seguir em frente. Não é o mesmo lugar, não sou a mesma pessoa. E você sabe que Catalão já não tem mais o mesmo significado para mim desde que seu pai partiu. Era verdade. A casa em Catalão, antes tão cheia de vida, tinha se tornado um espaço de lembranças agridoces. Cada canto me lembrava Josias. O banco onde ele se sentava para ler o jornal, a mesa onde tomávamos café juntos, o jardim que ele ajudou a plantar mesmo quando já estava fraco demais para trabalho pesado. Era um bom lugar, cheio de memórias preciosas, mas também um lugar onde o passado pesava mais que o presente ou o futuro. Além disso, Alto Paraíso havia se transformado em algo completamente diferente da cidadezinha isolada da minha infância. Agora era um centro de misticismo, de busca espiritual, de terapias alternativas. As pessoas vinham do Brasil inteiro, até do exterior, para se conectar com a energia da Chapada dos Veadeiros, para ver as cachoeiras cristalinas, para meditar nos cristais gigantes que abundam na região. Nesse novo Alto Paraíso, eu não era a filha do seu Zacarias ou a irmã do Inácio. Era a dona Anastácia, a curandeira, a conhecedora das ervas do cerrado, a coautora de livros sobre medicina tradicional. Uma identidade construída por mim mesma, tijolo por tijolo, ano após ano, escolha após escolha. A mudança foi gradual. Primeiro, passei a dividir meu tempo entre Catalão e Alto Paraíso. Depois, conforme me envolvia mais com projetos locais, workshops, palestras, até um pequeno centro de estudos sobre plantas medicinais que ajudei a fundar, passei mais tempo na cidade nova que na antiga. Finalmente, em 2015, vendi a casa de Catalão e me estabeleci permanentemente em Alto Paraíso. Minha casinha nova logo se tornou um ponto de referência. Pintada de azul claro, com janelas de madeira esculpida, um jardim exuberante de ervas medicinais e flores nativas, e uma coleção de cristais que crescia a cada caminhada pelas trilhas da Chapada.
As pessoas vinham para consultas, para aprender sobre plantas, para comprar meus preparados ou simplesmente para tomar um chá e conversar na varanda com vista para o pôr do sol mais bonito de Goiás. Samuel e Mariana, já estabelecidos em Brasília a apenas 3 horas de distância, traziam meus netos para visitas frequentes. Clara, já adolescente, tinha herdado meu interesse por plantas e passava horas me ajudando no jardim, aprendendo o nome de cada erva, suas propriedades, como colher na lua certa, como preparar. Vó, como a senhora sabe tanta coisa? Ela me perguntou uma vez, enquanto separávamos folhas de manjericão para secar. Vivendo muito, errando muito e prestando atenção nas plantas mais que nas pessoas, respondi com uma risada. As plantas não mentem, não enganam, não machucam, só precisam ser observadas com respeito. Foi Clara quem primeiro sugeriu que eu escrevesse minha história. Não apenas o conhecimento sobre plantas, que já estava documentado nos livros, mas minha história pessoal. As pessoas precisam saber, vó, como a senhora sobreviveu, como se curou. Pode ajudar muita gente. A ideia me assustou a princípio. Colocar no papel aquilo que mal conseguia dizer em voz alta? Expor não apenas o horror que vivi, mas também a culpa, a vergonha, os anos de pesadelos, os relacionamentos afetados, as cicatrizes invisíveis que carrego até hoje? Mas a semente já estava plantada. E como toda semente viável colocada em solo fértil, começou a germinar, a crescer, a ganhar força própria. Comecei escrevendo apenas para mim mesma. Pequenos fragmentos de memória, cenas isoladas, sentimentos que emergiam ao revisitar o passado. Era doloroso, sim. Havia dias em que escrevia uma única linha e depois chorava por horas. Dias em que os pesadelos, já tão esporádicos, voltavam com força renovada. Dias em que questionava se estava fazendo a coisa certa, se não seria melhor deixar o passado enterrado. Mas havia também uma catarse inesperada no processo, como se cada palavra escrita fosse uma pequena pedra retirada de um poço profundo, permitindo que água limpa finalmente fluísse. Comecei a perceber padrões que nunca tinha notado antes. Conexões entre o abuso sofrido e escolhas que fiz ao longo da vida. Formas de resiliência que desenvolvi sem perceber. Pequenas vitórias que no momento pareciam insignificantes, mas que agora reconhecia como passos cruciais na minha jornada de cura. O caderno onde escrevia se transformou em 2, depois 3, depois uma pasta cheia de folhas soltas, anotações, reflexões. Não era um livro, não tinha estrutura ou ordem. Era apenas o despejo honesto de uma vida marcada pelo trauma, mas não definida por ele. Em 2018, aconteceu algo que mudou tudo. Uma jornalista de Brasília, que tinha vindo fazer uma matéria sobre o turismo místico em Alto Paraíso, ouviu falar da curandeira do Cerrado e veio me entrevistar. Luciana era jovem, devia ter a idade da minha neta, mas tinha olhos antigos, daqueles que parecem ter visto mais do mundo do que os anos permitiriam. Gravou nossa conversa sobre plantas, fotografou meu jardim, anotou receitas de chás e xaropes. No final da entrevista, quando já estava guardando o equipamento, ela hesitou, como se quisesse perguntar algo mais. Encorajei-a com um sorriso. Dona Anastácia, ela começou insegura. Ouvi dizer que a senhora tem uma história pessoal incrível, de superação, que cresceu aqui numa época difícil, que enfrentou coisas que teriam quebrado muita gente. Fiquei em silêncio por um momento, surpresa não pela pergunta em si, mas pela minha própria reação a ela. Não senti o habitual aperto no peito, o instinto de mudar de assunto, de desviar. Em vez disso, senti uma clareza, uma certeza de que era a hora. Tenho sim, minha filha, respondi finalmente. Uma história que guardei por muito tempo, talvez tempo demais. Mostrei a ela os cadernos, as anotações soltas, o registro fragmentado, mas honesto da minha jornada. Ela leu ali mesmo, sentada na minha varanda, enquanto o sol se punha e as cigarras começavam seu concerto noturno. Vi seus olhos se encherem de lágrimas em certos trechos, suas mãos tremerem em outros. Quando terminou, já era noite fechada e ficamos em silêncio por muito tempo, apenas ouvindo os sons do cerrado. Dona Anastácia,
ela disse finalmente, a voz embargada. Essa história precisa ser contada, não apenas em cadernos privados, mas para o mundo. Posso ajudar se a senhora permitir. Foi assim que nasceu o livro, A Porta Sem Chave, Memórias de uma Sobrevivente do Cerrado. Luciana organizou meus escritos caóticos, fez entrevistas adicionais para preencher lacunas, pesquisou o contexto histórico e social da minha infância. Mas manteve minha voz, meu jeito simples de contar, meu olhar único sobre os eventos que formaram quem sou. O livro foi publicado por uma pequena editora de Brasília em 2020, sem grandes expectativas. Quem se interessaria pela história de uma velha curandeira do interior de Goiás? Qual seria o apelo para o público acostumado com histórias de celebridades, de grandes feitos, de vidas extraordinárias? Para nossa surpresa, o livro encontrou seu público. Primeiro localmente, depois regionalmente, então nacionalmente. Não chegou às grandes listas de mais vendidos, mas construiu uma base sólida de leitores fiéis. Recebi cartas, e-mails, que meus netos me ajudavam a ler, mensagens de pessoas de todo o Brasil. Mulheres que sobreviveram a abusos similares, homens buscando entender o trauma de esposas, filhas, irmãs. Profissionais de saúde mental que recomendavam o livro para pacientes, jovens buscando inspiração para suas próprias batalhas. Uma dessas cartas, em particular, mudou algo profundo em mim. Era de uma mulher de São Paulo, mãe de uma menina de 8 anos. Ela escreveu que, após ler meu livro, conseguiu identificar sinais de abuso na própria filha, mudanças de comportamento, pesadelos, desenhos perturbadores. Sinais que ela poderia ter ignorado ou interpretado erroneamente, não fosse a consciência despertada pela minha história. Confrontei meu cunhado, ela escreveu. Ele negou, claro, mas vi a verdade nos olhos dele. Cortei todo o contato, denunciei as autoridades, coloquei minha filha em terapia. O processo legal ainda está correndo. Não sei se haverá justiça no sentido convencional, mas sei que interrompi o ciclo de abuso. Que minha filha agora tem chance de curar, de crescer sem o peso do silêncio que a senhora carregou por tantos anos. Obrigada por me dar a coragem que eu precisava. Li e reli aquela carta tantas vezes que as dobras do papel começaram a se desfazer. Era como se cada palavra fosse um bálsamo para uma ferida que eu nem sabia que ainda estava aberta. A ideia de que minha história, a mesma história que por tanto tempo considerei apenas uma fonte de vergonha e dor, tinha ajudado a proteger uma criança, a quebrar um ciclo de abuso, era quase grande demais para processar. Naquela noite, sozinha na minha varanda, sob o céu estrelado da Chapada, chorei como não chorava há anos. Não eram lágrimas de tristeza, nem mesmo de alívio. Eram lágrimas de transformação. De perceber que o significado da minha vida, o propósito das minhas dores, estava se revelando de formas que jamais poderia ter imaginado. O sucesso modesto do livro trouxe outras oportunidades. Convites para falar em escolas, em grupos de apoio a vítimas de violência, em faculdades de psicologia. No começo recusei quase todos. A ideia de falar em público sobre algo tão íntimo me aterrorizava. Mas aos poucos, com o incentivo de Samuel e Clara, comecei a aceitar alguns. Minha primeira palestra foi numa escola em Brasília, para professores e orientadores educacionais. Tremi tanto antes de começar que achei que não conseguiria ficar em pé. Mas quando comecei a falar, quando vi os olhares atentos, os acenos de compreensão, as expressões de quem finalmente entende algo que estava tentando decifrar, uma calma estranha me envolveu. Não falei como especialista, como autoridade. Falei como sobrevivente, como testemunha. Compartilhei não apenas o horror, mas também o caminho para além dele. As pequenas escolhas diárias que me mantiveram inteira. O poder da conexão humana, com Josias, com Samuel, com tantos outros que cruzaram meu caminho. A cura que encontrei nas plantas, nos cristais, na redescoberta da minha própria voz. Ao final, durante as perguntas, uma professora levantou a mão. Era uma senhora já de idade, não muito mais jovem que eu. Como a senhora conseguiu criar um filho saudável, emocionalmente equilibrado, tendo passado por tudo isso? Como conseguiu não transferir seus traumas para ele? A pergunta me pegou de surpresa.
Era algo que eu mesma tinha me perguntado tantas vezes ao longo da vida. Que tinha temido não conseguir, que tinha trabalhado conscientemente para evitar. Acho que foi justamente por estar tão ciente do perigo. Respondi após refletir um momento. Por conhecer tão intimamente o custo do silêncio, da negligência, da cegueira conveniente. Cometi erros, claro. Fui superprotetora por muito tempo. Mas sempre tentei ver meu filho como indivíduo completo, com direito à sua própria história, não apenas como extensão da minha. E tive a sorte de ter ao meu lado um homem bom, que mostrou para nosso filho um modelo de masculinidade baseado no respeito, não no poder. Aquela resposta, improvisada naquele momento, se tornou uma espécie de mantra para mim nas palestras que se seguiram. Uma lembrança de que, apesar de tudo que vivi, consegui quebrar o ciclo. Que Samuel cresceu sem carregar o peso do meu trauma, livre para ser a pessoa extraordinária que se tornou. Em 2022, recebi um convite que jamais esperava. Participar de um documentário sobre sobreviventes de abuso sexual infantil no Brasil. O projeto era de uma produtora independente, com financiamento de uma ONG internacional dedicada à proteção da infância. O objetivo era dar voz a pessoas que, como eu, tinham sobrevivido, curado e encontrado formas de transformar sua dor em propósito. Meu primeiro instinto foi recusar. Uma coisa era escrever um livro, onde as palavras podiam ser cuidadosamente escolhidas, editadas, controladas. Outra completamente diferente era sentar na frente de uma câmera e expor minha história, meu rosto, minha vulnerabilidade para um público potencialmente enorme. Foi Clara, minha neta já agora com 24 anos, quem me convenceu. Vó, pensa nas meninas e meninos que vão assistir. Que estão sofrendo agora mesmo, achando que são os únicos, que não têm saída. Ver o seu rosto, ouvir sua voz. Uma senhora de quase 80 anos que sobreviveu, que construiu uma vida boa apesar de tudo, pode ser a diferença entre desistir e continuar lutando. Como negar um argumento desses? Como escolher o conforto do silêncio quando palavras podem literalmente salvar vidas? E assim, no alto dos meus 75 anos, me vi sentada numa cadeira, luzes apontadas para mim, câmeras gravando, microfones captando cada palavra, cada suspiro, cada pausa. A diretora do documentário, uma mulher gentil chamada Patrícia, me deixou à vontade. Não haveria perguntas diretas, apenas tópicos gerais. Eu poderia falar no meu ritmo, do meu jeito, focando no que sentisse ser importante. Apenas imagine que está contando sua história para alguém que realmente precisa ouvi-la, sugeriu ela antes de começarmos a gravar. Alguém como você foi um dia. Fechei os olhos por um momento, visualizando não a equipe de filmagem, não o público abstrato que um dia assistiria ao documentário, mas uma menina específica. Uma menina de 7 anos, de tranças mal feitas e olhos assustados, trancada num quarto sem chave, esperando que alguém, em algum lugar, percebesse seu sofrimento silencioso. E então, comecei a falar. Palavras que tinham ficado presas na minha garganta por décadas jorraram como água de uma represa rompida. Falei da casa à beira do rio, do quarto sem tranca, dos passos no corredor. Falei do medo, da impotência, da vergonha. Falei da vovozinha imaginária que esperava cair para que tudo acabasse. Mas também falei do depois, da fuga através do casamento, do lento processo de reconstrução, de aprender a confiar, a amar, a aceitar ser amada, do nascimento de Samuel e da determinação feroz de protegê-lo, de dar a ele a infância segura que nunca tive, da descoberta do meu dom com as plantas, da cura que encontrei ajudando outros a se curarem. Falei até ficar sem voz, até as lágrimas secarem, até sentir que tinha dito tudo o que precisava ser dito. Quando finalmente silenciei, exausta, mas estranhamente leve, notei que não era a única emocionada. A equipe inteira, câmeras, técnicos de som, assistentes, estava visivelmente comovida. Patrícia tinha lágrimas escorrendo pelo rosto, mas também um sorriso de profunda gratidão. Dona Anastácia, ela disse quando recuperou a compostura, o que acabou de fazer é um ato de coragem que vai repercutir por gerações. Obrigada por confiar em nós com sua história.
O documentário, intitulado Vozes do Silêncio, foi lançado em festivais em 2023 e depois disponibilizado em plataformas de streaming. Incluía depoimentos de 6 sobreviventes de diferentes regiões do Brasil, de variadas idades e contextos sociais. Eu era a mais velha, a única que falava de abusos ocorridos num passado tão distante, numa realidade quase esquecida do Brasil rural dos anos 1950. O impacto foi imediato e profundo. Recebi mensagens de pessoas do país inteiro, algumas através das redes sociais que meus netos administram para mim, outras por cartas manuscritas enviadas ao meu endereço em Alto Paraíso. Mensagens de agradecimento, de identificação, de esperança renovada. Uma dessas mensagens, em particular, ficou gravada no meu coração. Era de uma senhora de 83 anos, do interior do Rio Grande do Sul. Ela escreveu com uma caligrafia trêmula, mas determinada. Querida Dona Anastácia, assisti seu depoimento no documentário e pela primeira vez na minha vida, aos 83 anos, percebi que não estou sozinha, que o que aconteceu comigo quando menina também aconteceu com outras. Nunca contei para ninguém, nem para meu falecido marido, nem para meus filhos. Carreguei esse segredo por mais de 75 anos, acreditando que de alguma forma a culpa era minha, que havia algo errado comigo. Suas palavras quebraram um silêncio que durou quase uma vida inteira. Tarde demais para mim, talvez, mas nunca tarde demais para a verdade. Obrigada por sua coragem. Agora eu também posso ser corajosa. Li aquela carta para minha família reunida. Samuel, Mariana, Clara, Joaquim e até a pequena Liz, minha bisneta de apenas 5 anos, embora ela estivesse mais interessada em brincar com as galinhas do quintal que ouvir histórias de velhos. Quando terminei, houve um silêncio carregado de emoção. Foi Samuel quem falou primeiro, a voz embargada. Mãe, a senhora não tem ideia do bem que está fazendo no mundo, do impacto que sua coragem está tendo. Mas eu tinha. Pela primeira vez na minha longa vida, sentia claramente o propósito de tudo que vivi, de tudo que sofri. Não era apenas sobre minha própria cura, minha própria sobrevivência. Era sobre usar minha voz, minha história, para ajudar outros a encontrarem sua própria cura, sua própria voz. E agora, aqui estou eu, gravando este vídeo para vocês. A tecnologia avança rápido demais para esta velha acompanhar. Quem diria que um dia eu estaria falando para pessoas que nem conheço através de uma telinha? Mas meus netos insistiram que esta é a forma mais direta de alcançar quem precisa ouvir minha história. As pessoas passam horas assistindo vídeos, vó, explicou Joaquim enquanto ajustava a câmera. É mais fácil que ler um livro ou assistir um documentário inteiro. E quem sou eu para discutir com a juventude sobre essas coisas modernas? Já vivi o suficiente para saber que cada geração encontra seus próprios caminhos para compartilhar o que é importante. Então aqui estou, aos 78 anos, contando para vocês a história que mantive trancada por quase 7 décadas. Não por sensacionalismo, não por fama ou atenção, mas porque acredito, com cada fibra do meu ser, que histórias têm poder. Poder de curar, de conectar, de transformar. Se você está assistindo isso e carrega um segredo pesado demais, saiba que não está sozinho. Que não é sua culpa. Que existe um caminho para além da dor, além da vergonha, além do silêncio forçado. Não é um caminho fácil. Nada que valha a pena geralmente é. Mas é possível. Eu sou prova viva disso. Se você conhece alguém que pode estar sofrendo em silêncio, uma criança com mudanças súbitas de comportamento, um adulto com cicatrizes emocionais inexplicáveis, não desvie o olhar. Não escolha a comodidade da ignorância, como tantos adultos fizeram na minha infância. Esteja presente. Escute. Acredite. Às vezes, isso é tudo o que precisamos para começar a curar. E se você é um sobrevivente, como eu, saiba que sua história importa. Que suas cicatrizes são medalhas de uma batalha que você venceu apenas por estar aqui, respirando, continuando. Que seu testemunho pode ser a luz que guia alguém para fora da escuridão. Meus queridos, se essa história tocou seu coração de alguma forma, peço que dê aquele joinha, que se inscreva no canal para acompanhar outras histórias de vida como a minha. E olha,
Entra também no grupo de WhatsApp do canal. O link tá lá na descrição do vídeo. Lá compartilhamos diariamente histórias reais de outras vovós como eu, mulheres que carregam em suas rugas e cabelos brancos vivências que podem iluminar o caminho de quem ainda está na jornada. Esta velhinha aqui manda um abraço apertado para cada um de vocês. E lembra, não importa quão escura seja a noite, o sol sempre volta a nascer. E quando nasce, ilumina até mesmo os quartos sem chave, transformando sombras antigas em apenas memórias que já não têm mais poder sobre nós. A porta do meu quarto de infância não tinha chave, mas a porta da minha liberdade, da minha cura, da minha paz. Essa porta eu mesma abri. E você também pode.